E aí, galera, Oi, estamos gente. de volta para o nosso quadro. Eu sempre erro a câmera. Ô, Ju, é aquela primeira. Estamos de volta com outro quadro do IPELcast e hoje uma pessoa muito legal, conhecidérrima, né, na cidade, na nossa Referência, área. né, Uma na referência na área de reabilitação. Com certeza. E temos muitas histórias aqui para contar e muitos exemplos de vida para seguir. É um prazer tê-lo aqui, né, Ju? Prazer. É, com certeza. Rômulo Souza Ó, ele. está aqui, né, na nossa frente. Muito bom dia. Bom dia. Tirei da cama para fazer esse momento aqui. Exato. Realmente, sexta-feira, essa hora, o descanso é sagrado, viu? Você começa a ativar a partir das 10. Mais tarde Já, é que já, sexta, já. Sextou mais tarde, só. Mas nós precisávamos desse momento com o Rômulo para poder engrandecer, né, o nosso quadro e pegar muita vivência clínica, muita experiência de vida, né, Tem de para que sobra, a né? gente consiga passar para quem está seguindo a gente, vendo o nosso quadro aí, né, grande referência e exemplo, porque se a gente não tiver exemplo, não seguir os exemplos, né, Sim, o exemplo ele serve para nortear a nossa carreira e nossa vida, né? Carreira pessoal e carreira profissional. Né? Exato. E a gente vê muita coisa, né? De exemplos que a gente pode seguir, que numa época deu certo, só que hoje não dá mais. Então a gente tem que abrir a cabeça para a gente sair trilhando novos caminhos para seguir. Eu falo que tudo, né? Tudo na vida, principalmente quando a gente fala da odontologia, que é uma área que a Sim. gente precisa estar atualizando o conhecimento Tá todo sempre renovando ali. momento. Se a gente não mudar a cabeça para o novo, para novas técnicas, para novas, até mesmo no gerir do nosso consultório, né? Vê-la como empresa. Eu acho muito importante isso. Se a gente não abrir a cabeça dessa maneira, a gente deixa de ganhar e ter resultado, né? Isso. Eu particularmente, eu venho de uma família de dentista, né? A gente é uma família que diretamente deve ter uns 8, 10 dentistas. E se a gente pegar os primos, os tios dos primos, das outras famílias, vai gerar aí uma área Muita odontológica gente, de né? 20 a 25 pessoas. Vários profissionais. Né? Uhum. E cada um com uma história diferente. E eu passei muito tempo com a mesma história de todo mundo. Né? A gente se forma tecnicamente. Isso. E a faculdade da gente, a gente se formou na mesma faculdade. Isso. Né? A gente, ela formou bem, ela forma bem, muito bem. Só que com o passar do tempo você vai vendo que você é 100% dependente de você. Então hoje a gente estava falando aqui antes de começar no doença. Se você adoecer, seu filho adoecer, você faltar ao consultório, você já tem uma baixa ali naquele teu certeza. rendimento. Já compromete. Já. Exato. Já compromete teu dia, que pode comprometer tua semana. Exato. E dependendo do teu fluxo, pode comprometer um mês. No final do Com mês, certeza. você Pode comprometer sente. um mês. Sente. Então hoje nosso trabalho é o quê? É estudar cada vez mais fora da odontologia, lógico. Estamos estudando aí. Odontologia digital, técnicas cirúrgicas diferentes, cirurgia guiada, tudo mais moderno que tem, porém, a gente tem que virar a madrugada agora estudando o quê? Gestão. Exatamente. Gestão. E a gente, hoje, né, que é o grande problema de uma empresa, que o consultório é uma empresa, nem todo tem CNPJ, mas é uma empresa. Sim. São pessoas, né? Gerir as pessoas, gerir nosso gerente, gerir nossa agenda, gerir o cuidado com o Compras, paciente, tudo, compras, Né? investimento dentro do consultório. Isso. Tá na hora certa de comprar aquele aparelho, tá na hora certa de você mudar de consultório. E né? a gente sai da faculdade muito Verdinho. sem nada. Na verdade, sem nada, né? Eu mesma saí sem saber absolutamente nada e tive que viver aquilo ali, levando A gente pancada, né? Quebra E muita aprendendo cabeça. muito. Olha, quebra muita cara. Quebra. Dá muito erro. Dá. E a gente precisa passar um tempo pagando aquele erro para poder se recuperar e falar, pronto, agora eu não faço mais. Né? Agora, eu acredito que hoje eu não sei como é que estão as grades têm mudado das Mudou, faculdades né? e colocam um pouco de empreendedorismo dentro, mas eu acredito que o aprofundamento, o saber gerir realmente precisa ser feito extra. Isso. Extra com visão de empresa mesmo. Agora, assim, a odontologia levanta muito essa bandeira, né? No nosso curso a gente não viu nada. Mas isso não é privilégio da odontologia. Sim, Na medicina também não tem. exato. Né? E
que outras áreas da saúde também não tem. Deve ter iniciativas particulares. Por exemplo, a SES aqui, a SES Unita de Caruaru, acho que há mais de 10 anos, até Daniel, né, meu sócio, ele incorporou essa cadeira de empreendedorismo dentro da grade curricular, não oficial, né? Sim. Não aquela grade lá do MEC. E isso ajuda. Só que o que a gente vê? Esse pessoal que pegou essa parte que a gente conhece a fundo, você vê também que Não dá muita. Não não coloca deu tanto, muito. não deu tanta sim. melhorada. Sim. Assim, eu conheço o conteúdo particularmente, é muito bem elaborado, muito bem limitado com relação à idade do pessoal que está lá cursando. Só que o problema que a gente vê é que a gente está numa evolução que a área, o que a gente está fazendo hoje é o quê? Estou colocando em mídia social. Né? Então, imagina que, creio eu que hoje está cada vez mais assim. O cara vai ver esse podcast, vai ver a opinião de Ju, de Jaque, de Rômulo. Aí vai pegar aquilo ali, vai escutar 3 vezes e vai querer, dali, fazer todo o seu plano de negócio. sim, não. Sim, Porque Tem as particularidades, com né? certeza, cada um Exato. tem uma realidade. Olha, eu né? sempre falo no meu curso, porque a gente pega um público quando monta um curso, um público muito... diverso. Nossa, é diferente demais. Porque você pega o cirurgião dentista do interior, do pessoal lá do sertão, de uma cidade pequenininha, e pega de uma capital. Sim. Então, você tem que falar a língua que caiba para os dois mundos, né? Não adianta eu estar pregando uma odontologia de ponta, 100%, olha, só um melhor motor, um melhor localizador, porque o pessoal que tá lá na ponta, naquela cidade pequenininha, e algumas pessoas têm condições, compram, investem sim, mas o retorno é muito curto para eles, né? E acabam que eles pensam nessa questão de investimento, como é que vai retornar isso para ele o mais rápido possível, porque a gente tem muita pressa, né? Pressa no resultado, pressa no investimento. Se eu comprar essa caneca, eu quero que essa caneca me retorne com dinheiro que eu botei 3 vezes mais. E a Mas realidade não é essa, não é né? essa. A gente precisa realmente colocar os pontos, né? E ver os benefícios e os malefícios de qualquer coisa que nós vamos fazer dentro do consultório, né? Com relação a isso, Ju, eu vejo assim, de uma forma um pouco diferente. Eu acredito que, com relação ao investimento que você falou aí, e seja no aparelho, no equipamento, né? Eu acho que o que falta é cada um estudar a sua região. Sim, né? exatamente. Porque se a gente pegar hoje na área da gente, você pega lá o professor Laert Schenkel, que é uma referência em reabilitação oral. Ele é de uma cidadezinha de Igrejinha do Rio Grande do Sul, uma cidadezinha pequena, tamanho de Santa Cruz, Toritama. Uma das melhores clínicas do Brasil, né? Lógico, está numa região, pode ser um pouco mais diferente do que a do Nordeste, mas a gente tem interior aqui com um potencial comercial muito grande. Caruaru é um exemplo, né? Que é uma cidade que 42 cidades ao redor depende dela, diretamente num raio aí de 100, 120, 150 quilômetros. Então, às vezes a gente confunde muito a capital como um sucesso. Só que se a gente for lá para a capital, tem muito colega da gente, assim, tendo que matar mais leões durante o dia para viver um pouco mais tranquilo. Se torna mais difícil. Aí justamente é isso que o profissional deve analisar. Porque o que acontece? Quando a gente fala de interior, às vezes aquele interior, ele é o único dentista lá. Né? Ele é o único dentista. Então, assim, o investimento que ele acha que não deve fazer porque a cidade é pequena... Né? Se acomoda pouco, né? Acaba sendo totalmente diferente. Se ele investir, se ele mostrar, ele vai ser sempre a referência daquele local. Ele sempre vai ser a referência. Sempre vai ser a referência. Um exemplo mesmo por exemplo, eu não sei aqui em Caruaru, mas a pessoa que trouxe o primeiro escaneamento para a cidade, com certeza a bagagem que tem do tempo que trouxe para os que estão chegando agora sempre vai ser a referência. Isso. Aí sempre vai ser a referência. Vai sempre se destacar. Um passo à frente. Um passo à frente. Se ela continuar com a mesma pegada no momento que ele fez esse aporte. Né? Seja financeiro, seja de tempo intelectual, né? Porque, por exemplo, eu montei um laboratório em 2018, né? Eu comecei a planejar ele em 2016. Fui atrás de sócios, conhecimento técnico desde 2016, lá de São Paulo, Laboratório Júlio na época. Então, em Caruaru,
o Quali Digital, por exemplo, foi o primeiro laboratório a ter uma fresadora. Né? Até então, nenhum laboratório de Caruaru tinha tido. Só que qual foi o meu problema? É que eu estruturei muito bem a parte tecnológica, a parte comercial, gerencial, vamos dizer assim, do negócio em si, só que mão de obra. Sim. Né? Então, o dentista, ele tem que se lembrar que a mão de obra, ele vai ser, porque quando a gente coloca lá no mundo empresarial, né, a gente bota uma pirâmide, e a gente tem 3 níveis. A gente tem a base da pirâmide, que é o grupo operacional. Então, dentro do consultório, quem é o operacional? É o dentista e a SB. Isso. O TSB, enfim. Depois nós temos o grupo tático, que deveria ser quem? Um gerente. Né? E quem é esse gerente do consultório? Nós também. mesmos. O dentista. É. A gente E em cima do ponto da pirâmide, a gente deveria ter o gestor estratégico, que deveria ser quem? Um diretor. E quem é esse diretor do consultório? A gente faz próprio tudo, dentista. né? Então o dentista ele tem que entender que se ele ficar sozinho Não no dá consultório, conta, ele vai estar nesses 3 terços da pirâmide. Exato. Da base ao topo. Então como é que ele vai Não pensar dá. estrategicamente para É. jogar um comando pro pessoal tático, para o pessoal tático Isso. É. comandar o Tem pessoal que operacional? delegar, né? Tem Quando que nós delegar. estamos não adianta. presos no operacional, a gente não consegue pensar em crescimento, Não né? consegue pensar em não, crescimento. não consegue. E a gente sentia isso, Com certeza. entende? A gente sentia isso no início do IPEL, porque a gente fazia tinha de uma um tudo, né? equipe. É, Uma equipe. é, A gente fazia tudo. tudo. Jaque faz isso, Ju faz isso, Jaque faz isso. Não dá. Como é que a gente crescia? É muita coisa Não pra conseguia. Porque duas você, mentes só. porque você tava, Jaqueline tava lá fazendo algo lá da montagem do IPEL, a marca vai ser eu que vou comandar. Mas ao mesmo tempo ela tá lá atendendo. Exatamente. Então, isso é investimento também. É. Talvez o investimento nem sempre é eu pegar um dinheiro e pagar alguma coisa, mas eu demandar tempo. Escolher, E né? tem que ter esse Escolha. clique aí Isso. pra gente se ligar o quanto antes pra não tá virando uma Perdendo. bola de neve e perdendo, né? Isso. Foi o que eu e a Ju realmente a gente parou, Ju, não tá dando. Ou a gente vai e delega certas funções, ou o negócio não vai enguinar, não. Não vai guinar. Compra a ideia, né? Porque assim, você vai ter um prejuízo inicial. Não é um prejuízo. É investimento, Você né? vai ter que ter um raciocínio, você vai ter uma mudança de padrão financeiro no início. se porque segura um pouquinho ou você agora. vai investir o que você exatamente. guardou, ou você vai deixar de receber para plantar. Exato. Mas tem muita gente que não quer dar essa segurada, entendeu? É, Não quer abrir mão um pouquinho aqui pra lá na frente as coisas melhorarem, né? Eu Segurar acho um que pouco o assim, cinto. sabe, hoje mesmo é muito importante a gente entender essa questão de padrão, né? O padrão que você está, o padrão que você precisa estar e o padrão que você quer alcançar. Então, assim, a gente eu vejo, né, que os erros estão acontecendo por pular etapas. Sim, sim. Pular momentos, né? Às vezes você já quer estar lá no sucesso, lá em cima. Às vezes até mostra o sucesso, mas não vive ele. Porque você mostrar, hoje é muito fácil. Né? A gente tem as redes sociais realmente para mostrar. Agora, viver o sucesso é diferente. É complicado. É complicado, porque a gente... Eu digo direto, nas 2 empresas, né? Que hoje eu não chamo mais consultório, eu chamo empresa. A gente tem a Oral Center e tem lá o Qual. Eu me divido nos 2. E todos os 2 eu tenho que ter um tempo para eles. Sim. E eu não posso estar no operacional. Eu tenho que estar no estratégico. Sim. Então hoje, sexta-feira, eu sou estratégico do laboratório. Você Eu vou pra divide lá, sua semana assim, vou para né? lá, computador, analisando números, pegando o programa, vendo a produção, problema de marketing, investimento futuro, Isso. prejuízo, enfim, tudo que a gente tem que calcular. Exatamente. Porque senão não dá. Né? Não Mas dá pra gente evoluir. E isso não foi aprendido na sua vivência de consultório, né, Rômulo? Você buscou, né? Isso. Aí a vantagem da mídia social também. Porque aí a gente escolhe, creio eu que é uma pessoa deveria ter bom senso e analisar, né? Porque eu uso minha mídia social para 2 coisas.
pra desopilar, que realmente tem hora que eu pego lá meu celular, eu só quero ver besteira. Sim. É, E ri. piada. Eu sou assim. As dancinhas. Não, Eu piada. também sou assim. Aí eu sigo quem? Eu sigo o Pililio da resenha, eu sigo aquele... Tirulipa. Eu sigo aquele cara, que taxa preta, que é o cara que engana o amigo, pronto, pra rir. Beleza. E eu uso também pra ver a questão de conteúdo. Não só técnico, como também empresarial. Através daí, por exemplo, hoje a gente tá num sistema de treinamento de gestão, né, de empresário. Inclusive está tendo um encontro agora em São Paulo, eu não pude ir por conta da doença da minha menina, enfim. Então, a gente está nessa transformação. Não é? A gente está investindo um capital mensal, só que aí é um grupo de gestores. Então, a gente tem o apoio financeiro, o apoio de gestão de pessoas, o apoio de marketing. A Então, visão de quem completo, já né? vive Que já isso. vive isso, né? Exato. Para E- ajudar você a chegar. Isso, e assim, Juiz já, né? O que foi que eu vi? É que na odontologia, eu vi que os gurus lá, os gurus que tem hoje aí de consultório, faça seu consultório faturar 100k, É o que mais faça tem. sua agenda bombar. Isso é uma receita pronta, tá? Isso é uma receita pronta, que às vezes não se preocupa com o básico. Então hoje, nesse grupo que a gente tá, a gente optou por ir para um grupo que não era um grupo de consultório odontológico. Então lá eu tenho um cara, colega da gente lá, um cara que tem uma empresa de táxi aéreo, um cara que vende alface, um cara que todas as vende áreas, carro, um cara que tem indústria. Então tem gente que tem clínicas. Sim. Então são pessoas que passam experiências empresariais independente da área. E hoje a gente sabe que o conceito é o conceito em qualquer área. Exato. Você vai adaptar na sua especialidade lá. Sim. Mas o conceito de gestão de pessoa é a mesma que a Caoa Sherry usa lá para contratar um gerente do que a gente teria que usar para contratar o gerente do consultório, com as suas especificações técnicas. Sim. Né? Então, e isso abriu muito a cabeça da gente, porque a gente fica muito bitolado aqui, a odontologia. Exato. Ao executivo, ao né? ex- Ao executar, aliás. Ao executar. Ao executar a nossa Exatamente. profissão, nossa Exato. parte técnica. E na verdade a gente acaba sendo levado pelo mercado. Porque assim, quanto é que vale tal canal para fazer? Canal de tal dente. Aí a gente acaba sendo envolvido no mercado para poder precificar, Isso. sem entender direito o que está sendo precificado. O Isso. que a gente está envolvendo, né? A gente fez uma reformulação de tabela lá na clínica esse primeiro semestre. E esse segundo a gente vai fazer outra. A gente viu que tinha procedimentos que a gente realmente, quando a gente começou a calcular o que tem que se calcular, porque às vezes a gente cobra o que, tá dando, eu tô comprando meu carro, tô viajando, então Isso. o conforto tá dando. Solta ali. Só que ninguém sabe a solidez que está dando, né? Você tá tendo lá sua reserva de capital, Isso. né? Por exemplo, a gente sabe que uma empresa saudável, ela deveria ter em caixa, em média, 6 vezes teu custo. Então, se tu tem um custo de 100, tu deveria ter 600. Uma empresa na conta. saudável, né? Saudável. Por quê? A pandemia mostrou isso. Né? Exato. Muitas empresas quebraram. Muitas. Por quê? Porque não tinha... Ficava tava vivendo trabalhando. bem, mas estava trabalhando tava no naquela. giro. No sempre giro, ali, exato. Não e tinha você reserva. não tinha reserva. É diferente de investimento. Aí parou tudo e aí, né? Investimento é uma coisa, reserva é outra, e assim vai. Então, hoje, a gente viu lá, tem um procedimento que a gente estava cobrando muito caro. Mas o caro não é o valor lá, 3, 4, 5 mil, não. Podia ser um produto de R$200, que ele estava muito caro. E os produtos que a gente estava cobrando acima de R$1.000, eles estavam baratos para o mercado. Entendi. Sim. Só que, o que é que vai dizer se eu vou cobrar mais ou menos? É o mercado. Aí, Ju, o mercado também ele dita alguma coisa, porque se todo mundo tá cobrando 5 mil num canal, eu cobro 3, eu tô tendo um lucro de 300%. Mas se todo mundo tá cobrando 5, por que eu não vou cobrar 5? Uhum. A questão é, você dá os 5 mil que você cobra? Essa entrega, né? Tudo isso. A porque experiência também, muita né? gente, eu vejo muito recém-formado,
entrando no mercado e querendo fazer essa pesquisa de preço, só que dentro da pesquisa de preço tem a qualidade do serviço, né? E isso às vezes o pessoal tem muito medo de falar, porque eu tenho limitações na minha clínica. Sim. Eu não atendo classe A, né? Eu atendo toda classe, mas nosso foco, classe B+. Sim. A gente tem que criar nossa persona. Eu tenho que saber quem é o meu Quem que foco. você quer atingir. Nicho, É, né, ali. atender a classe A é bacana? É bacana, mas é muito trabalho. É, Pô, muito exigente. lá em cima. Classe C, você ganha muito no volume. Você ganha muito. Só que você trabalha muito. Trabalha demais também. Você deterioriza muito seu equipamento. Porque você tem que atender mais volume. Fazer mais volume para Mais fazer volume. mais entrada, né? Então, assim, você busca um meio termo. Sim. Né? Só que às vezes as pessoas, cuidado pra gente buscar o meio termo, porque assim, se eu focar numa persona lá e agir do jeito dela, eu sempre vou ficar naquela mesma. Sim. Né? Então é focar numa classe B, numa classe B+, numa classe C+, enfim, numa classe A-, e criar estratégia para a vida da gente ser o que o Ju falou. O propósito, o que é que eu quero exato. lá na frente, né? E você trabalhar. Agora é complexo. Os recém-formados, eles entram no mercado aí, onde ter o pai para investir, ou ter lá a família, que também tem muita gente assim, eu sofri muito isso. Porque seu pai é dentista. Meu pai é dentista, eu passei 2 anos lendo livro no consultório dele. Porque não é porque ele é dentista, você é paciente dele há 20 anos. Agora você vai pro meu filho, né? que é dentista. Não Muita vai gente nem a não pau. quer. Não vai. quer. Olha, não adianta Não ficar vai. fazendo isso. A grande questão é essa, porque assim, é como eu já falei, né? O paciente confia no profissional. Você Isso. faz a sua cartela de pacientes e para onde você for, ele vai. Eu tenho uma pessoa que faz minha unha. Para onde ela for, eu vou, porque só ela acerta a minha unha. Acabou. Veja, acabou. Já é. E se ela disser um dia, Juliana, a unha pra eu fazer é R$300, eu disse, uau, eu vou pensar se eu vou. Eu vou pensar se eu Sim, vou. porque- Se eu puder, eu vou investir nela. Isso, porque aí o Porque financeiro, vale a o financeiro ele pena. pesa. Pesa na escolha, com certeza. Exatamente. Pesa. Mas assim, entender porque se por acaso você fizer uma mudança geral na sua questão organizacional da empresa e os seus preços tiverem que subir, né? Mas a sua qualidade permanecer perfeita, impecável como sempre foi, o paciente ele vai atrás, ele vai e paga, entende? Vai. Eu falo muito assim. Que é melhor tomar uma coca quente na rua, tomar uma coca gelada no ar-condicionado dentro do shopping. Né? Melhor no shopping. Exato. Mas é mais caro. É mais caro, mas é melhor. É aquela é como É muita gente vem experiência, hoje né? falando, não é só o atendimento, é a experiência Isso. daquele momento de você estar indo, se você é atendido por Rômulo, todo o que Isso. engloba aquilo ali, tudo isso. E essa questão. Aí vem muito assim, a questão do marketing, né? Do marketing e tal. Que eu não sou muito fã, mas infelizmente a gente tem que fazer. ter. Eu vejo muito isso, voltando lá para o recém-formado. O investimento em tecnologia, às vezes, ele está na frente do investimento do entendimento do negócio. Né? É esse o ponto muito, muito importante no crescimento de um profissional. Porque a gente está falando no crescimento de uma empresa, mas junto com a empresa cresce o profissional. Se o profissional estiver lá embaixo, não investindo nele, e você só adianta. investir no crescimento da empresa, quando uma coisa depende da Não vai outra, acompanhar, né? Não vai acompanhar, a verdade não é essa, acompanha e depois você vai ver que vai ficar um viés ali no meio. E é onde vai cair todo o seu tempo e investimento financeiro também. Eu já acho que alguns ex-alunos meus, acho que não falam mais comigo não, porque eu já converti um bocado de coisa. Chegavam lá, eu atendo muito, ainda hoje atendo muito, deixei a graduação em 2018. Justamente isso, para ter coragem de tomar um outro rumo, né? Era professor... Foi meu professor. Sim. é. Não, quando eu tava na faculdade, aí Você fica... fica em casa, eu tô minha aluna. Não vamos falar em números, não. É porque eu sou superdotado, então eu comecei a ensinar com 15 anos. Mas é isso que eu ia falar, né? Eu falei, olha, na faculdade você tava entrando, né? Na verdade, eu me formei em 2008. Isso, eu entrei em 2005.
Então, aí quando a gente veio pegar você não estava em sala de aula, já era em clínica. Só clínica, isso. Só clínica. Mas eu peguei Você em já sala pegou de sala de aula, né? e tudo. Aí, assim, na verdade, eu tenho 15 anos de formado, viu? Vou fazer 20 o ano que vem. Não, mano. Eu Pois vou fazer 10. Né? Olha Boa. aí, o tempo como voa, né? E como muda o cenário da pessoa? Porque, assim, você teve que ter coragem Sim. pra sair de um lugar que era muito confortável pra você. Porque Sim. sempre foi muito valorizado, entendeu? E assim, era confortável você estar ali, né? Tinha o seu lugar no espaço, mas você teve que sair do seu conforto pra buscar novas... Se arriscar ali, Né? Isso. meter a cara Porque, em assim, novos exato. projetos. A graduação de que é um dom, ou às vezes tem pessoas que buscam realmente como um emprego, um negócio. Sim. Eu gosto de ensinar, mas realmente a graduação chegou um limite meio ali, não quero mais ensinar em graduação. E tava bem confortável mesmo, porque a SES na época, poxa, uma maior, assim, de hora a aula, era uma das faculdades que mais bem pagavam no Nordeste, quiçá do Brasil. Né? Então, eu com muito tempo de casa, então meu plano de carreira era alto, embora eu tivesse poucas horas, porém meu salário proporcionalmente era bom. Sim. Né? Trabalhava 1 dia e meio, acho, por semana. Cheguei a trabalhar 5 dias lá, mas aí eu fui crescendo no consultório e fui tirando uma hora. E você tem que ter coragem. Todo mundo, rapaz, mas tu vai deixar, não dá pra conciliar. Não. Porque senão você vai começar assim, Não faz bem alguma coisa. isso. Alguma coisa sai falhado. Isso. Eu vejo dessa forma. Não dá pra eu continuar ensinando na graduação, que é uma responsabilidade totalmente diferente de ensinar uma pós, Exatamente. né? Porque a pós você já tá trabalhando ali, teoricamente, com Pessoal que pessoas já mais tá- maduras. Isso. Teoricamente. Exato. Com pessoas que escolheram estar ali Isso. por livre vontade. Isso. Exato. Se a graduação nem sempre o aluno ele escolheu estar ali. Aham, Ele está ali porque o pai paga, Sim. porque, enfim, porque o pai quis. E às vezes tem que passar por aquela tem que cadeira, não passar. me identifiquei, mas eu sou Isso. obrigada, eu tenho que Mas passar você nela, vai fazer né? especialização de endodontia. É porque você escolheu, né? É prótese, enfim, isso. você escolheu. E a fase da pessoa também é outra. Teoricamente. Porque às vezes... Tudo teoricamente. Porque assim, a nossa cabeça, enquanto a gente era graduando, depois que se formou, se por acaso você leva uma pressão como a gente levou, que meu pai disse assim, formou, Tchau. Tchau. né? Formou Quando sair, fecha a porta. Desse jeito. desse viu? jeito. Aí eu, por um lado e pro outro, eu disse, "E agora?" Porque eu nunca tive ninguém Sim. da área. Aí eu vi agora, né? Fiquei matutando, passei 3 meses sem trabalho. E aí falei, eu já sei, vou com currículo em prefeitura, porque eu não conheço ninguém em prefeitura, mas era eu saída. vou. Levei lá, né? O que tinha meu currículo? Formada, né? Campanhas de Washington. Monitorias dentro da Monitoria. né? O que eu tinha era isso. Mas aí com uma semana eu consegui a primeira prefeitura para trabalhar. Mas já visando uma melhora. Então, assim, eu acho que o profissional, quando quer um futurozinho, ele já tem a cabeça Com certeza. diferente, sabe? Isso aqui eu vou ficar... Eu tive a mesma experiência Isso, também, né? Eu disse, eu vou exatamente. ficar aqui até eu pagar minha pós, ter o meu fixo ali, depois eu quero outras coisas. Eu também fiz isso, mas assim, eu vou rebater um pouco. Hoje eu penso dessa forma, né? Veja, o futuro nem sempre é um futuro empreendedorismo. Exatamente. Eu tenho vários amigos meus que são realizados até hoje no serviço público. Exatamente. É de pessoa pra perfil. pessoa. É perfil. É perfil, não adianta. Então, às vezes a gente exatamente. quer medir todo mundo com a mesma régua, né? Sim. Então não dá. Não dá. Não E dá. tem locais que valorizam o Isso. profissional, Rômulo, a ponto de você se dedicar àquele... E assim, e também a aptidão, né? Porque assim, a gente é uma profissão técnica. Nem todo mundo desenvolveu a parte técnica. Sim. Bom, pegar vocês duas aí. As duas estão lá na área de endodontia. Não é porque são irmãs, não é porque uma fez a mesma coisa que a outra, que são iguais tecnicamente. Não tem como. Não tem pessoas, né, que vão se desenvolver mais e menos. E vai ter outra que vai ter aptidão. Dom. Eu não acredito muito em dom, não. Acredito muito mais em vontade mesmo, em treinar. Né? É igual aquele questionamento, né? Cristiano Ronaldo e Messi. Eu queria Cristiano Ronaldo no meu time. Acho o Messi mais genial. Porém, Cristiano Ronaldo é mais obediente, treina todo dia, entendeu?
Então eu sou mais daquele cara que nunca fui uma pessoa inteligente, estudiosa, dizer, meu Deus do céu. Não, pai, qual é o meu objetivo? Tem que passar dia no colégio? Tem. Qual é a média? Tal. Eu tenho que ser um pouco acima da média. Sim. Pronto. Acabou-se. Objetivo. Porque você tem que ver a sua limitação. E hoje, com as mídias sociais, todo mundo tem a mesma régua. Você quer fazer a endodontia, pronto. Porque teve uma época, pronto, você participou dessa época em termos de investimento. Que era o quê? Um microscópio para endodontia. Eu chegava e olhava assim, pronto. Ninguém sabe mais fazer endodontia se não tiver um microscópio. E não é assim. E não é assim. Não. É igual a minha aula de prótese. Quem não tiver um scanner não sabe fazer prótese. Exato. Muito pelo contrário. O scanner às vezes frustra mais porque você enxerga mais. Sim. A tecnologia você vai enxergar Dilata mais. ali. Exatamente. E é a mesma coisa com o microscópio. Mesma Então, coisa. assim, a odontologia, quando eu dou aula lá de digital, eu digo que a odontologia digital ela expõe mais. O dentista que tem uma base boa no digital, ele voa. O dentista que voa no analógico, mas não tem uma base boa, no digital ele cai. Sim. Porque o digital ele não deixa passar. As máquinas são parametrizadas. Né? Então, se eu boto lá, vou lá, isso aqui foi gravado a laser, por exemplo. Você coloca lá essa logo lá na máquina do laser para ele imprimir isso aqui, ele tem um parâmetro. Sim. X. Se você for fazer manual, você pode até fazer e dizer assim, não, ficou massa, mas não é parametrizado. Exato. E no digital, o dentista mediano para baixo, ele tem dificuldade. Porque ele não vai ter o mesmo resultado que tinha no analógico. Aí começa essa briga. Então é melhor eu fazer o analógico porque dava certo. Também não. Só que o analógico você não vê muitos erros. Exatamente. É. Você não vê Você, né? muitos erros. Às vezes lá na frente vai aparecer o erro e a gente não sabe o que foi porque não enxergou, né? Porque não enxergou. Exato. Né? E assim... E é uma limitação humana. humana. É uma limitação humana. Mas que é aceitável clinicamente. Exatamente. E aí nós temos aí os artifícios, porque, como eu sempre falo, você está falando do microscópio, mas o cara que não pode investir no microscópio, porque é um equipamento fixo, não tem como você estar com ele atrás, numa bolsinha Isso. levando, mas tem uma lupa boa. Você aumenta, você consegue ver. Então, assim, você ajuda a limitação fisiológica para poder compensar e melhorar os seus resultados, Sim, né? e assim, eu sou um cara que hoje eu não me vejo praticando nenhuma profissão sem tecnologia. Né? Eu não vejo nenhuma profissão, na realidade, mudando a frase, ela sendo bem exercida sem tecnologia. Tem que Tá? estar ali. Porém, a base tem que ser bem feita. Exatamente. Né? Não dá pra pular, né? Não dá para pular. Aí eu sou da área de prótese, então hoje nas nossas especializações de prótese, o que aqui chega o aluno recém-formado, lógico, só que ele vai para uma especialização, primeiro, porque ele não é tão aproveitado como foi para minha especialização. Né? Porque eu tive uma base boa, o currículo da faculdade ajudou, o currículo de Jaque já foi diferente do currículo de Ju. Sim, Totalmente diferente. Que é totalmente diferente de hoje. exato. Que o da gente tinha lá suas vantagens, que priorizou muito a parte técnica. Então a gente teve uma base muito boa. Hoje prioriza mais a parte de serviço, serviço público, enfim, que não é errado, né? Porém deixou um pouco a parte técnica. Mas você sabe que Do lado. no frigir dos ovos, isso aí é uma mudança empresarial no fim. Porque se as faculdades não se moldarem, por exemplo, todas as faculdades se moldam nesse modelo e uma permanece querendo realmente o modelo antigo, ela tende a cair, né? A gente fala até, Rômulo, na questão de entrada para fazer faculdade, né? Mudou totalmente. Sim, não tem mais Mudou vestibular. totalmente. Mas por que mudou? Porque chegaram mudando, entendeu? Empresas chegaram mudando, foi Quem pegando não uma fatia do acompanhar. mercado e quem não acompanhar vai ficar para trás Vai ficar mesmo. pra trás, Vai ficar para trás. E eu acredito que é muito o que acontece em todas as empresas, né? Tudo. A gente fala muito de odontologia, tem muita faculdade de odontologia? Tem. Como também tem muita faculdade de engenharia, como tem muita faculdade de administração, como tem Tem. muita E faculdade aí de isso é medicina. besteira ficar contabilizando, eu acho. E o mercado, ele regula, né? O mercado, ele regula. Nem todo mundo vai seguir na profissão, Exato. né? Seja na medicina, vou mandar meu filho fazer medicina porque dá dinheiro. Não sei. Eu também não sei. E é uma visão.
Às vezes a gente escuta dizer que ganha muito dinheiro, mas também sacrifica muito tempo. Isso, Não tem tempo, plantão, não tem. enfim. Então, assim, é a questão de escolhas de. Não é só rosas, Não é só, não tem. Eu acredito que não tem essa profissão só rosas. Não tem nenhuma nada, não. hoje, A mas... não ser que seja assim, acaba profissional e aceitou na Mega Sena e o prêmio da Um herdeiro, né? É. Sou herdeiro. Ou na herdeiro. Trabalho na empresa de herança. Depende. Mas Eu acho que é um ponto mesmo, assim, muito importante a gente estar trabalhando e pensando e sempre conversando, né? Porque essa troca de experiência, da gente entender o que o outro passou, que eu tive que abrir mão de uma coisa para poder Importante, arriscar né? aqui, arriscar ali. Todos nós fazemos essas escolhas, Sim. pessoais ou profissionais, né? E umas dão certo, Sim, outras não. outras dão errado. E é importante a troca de conhecimento e sempre conversar com quem tem experiência à frente, porque eu sempre falo assim, tudo que o outro errou e que você tá fadado a fazer e viu o erro e aprender com o erro dele, você é muito inteligente. Você vai economizar Porque tempo você e dinheiro. Exatamente, você economiza o tempo que você ia gastar fazendo aquilo ali dando errado, né? Então, é uma coisa que a gente precisa realmente sempre estar de bate-papo. E é essa a função do IPELcast. É a gente tá realmente orientando e não dando receita de bolo para ninguém. Não existe, na verdade. Não existe, não existe. Algumas áreas da gente é muito pragmática. Preparo dentário, moldagem, todo mundo quer uma receita. Como é que tu molda, Romulo? Depende do caso. Exato. Eu vou usar uma silicona X, um fio Y. Tem hora que a gente mistura técnicas. Então, e hoje eu tenho um menino de 14 anos e tenho uma menina de 8, né? Essa geração é uma geração mais conectada com aparelhos, com tela. Eles não querem parar para ler o básico para usar a tecnologia a seu favor. Sim. Exatamente. Ele quer direta, informação direta. Rômulo, e tudo muda. Até os equipamentos vêm sem guia mais, sem manual. Sim, o A grande maioria vem sem manual. dentro do aparelho. já. Ele já vem, tipo, você vai seguindo passo a passo isso. e vai aprendendo. E assim, isso não é ruim. Não, Isso não é ruim. mas isso aí o que acontece? O cara não tem mais paciência pra parar pra estudar. Então. A geração, né? Ou também, Juliana, que aí eu tô fazendo essa reflexão lá em casa também, né? Talvez a gente também precise se atualizar. Porque, por exemplo, meu menino tava lá estudando um tempo atrás, estudando com telefone. Só que, lógico, eu vejo ele com telefone mais vendo besteira. Aí, poxa, eu cheguei lá, aí baixou lá o professor de graduação, eu digo, não, vai pegar o livro, não sei o que. Daqui a pouco ele me mostrou que ele tava com a tela dele, no YouTube, no sistema lá do Diocesano, vendo a aula, com o telefone, Online. com a professora discutindo lá e com o livro respondendo. Sim. É outra geração. É um Tem que ter um alcance, equilíbrio, eu né? acho. Porém, eu acho a que gente tem tudo tem que estar harmônico ali, as duas bases, Tem que né? estar vigiado, assim Isso. como a empresa da gente. É. A gente bota um sistema dentro da empresa, tudo tem que ser vigia. Porque são pessoas que vão operar. Então ele pode lá também burlar o processo. Sim, Exatamente. Sim. Né? Ele pode ir lá. Na minha época, por exemplo, minha mãe dizia, vai estudar, se tranca no quarto. Pronto. Ai de mim, se ela abrisse a porta e eu tivesse com o olho fechado, não sei o quê. Não tinha essa possibilidade. Tinha que estar estudando. Hoje não, a gente deixa muito mais aberto. O mundo é muito mais corrido, né? Aí sai de casa o pai e a mãe, né? Verdade. Aí o filho fica com a secretária. A secretária também já tem que entender um pouco de tecnologia para poder ajudar no negócio. Então, assim, o mundo é outro. O mundo é outro. Tem que dançar conforme a música. Não tem Detesto jeito. aquele negócio de assim, mas antigamente era diferente. Não, mas não é antigamente, a gente tá vivendo A agora. gente tem outro tempo. Então, eu tenho que pegar os exemplos de antigamente e melhorar o de hoje. Exato. certeza. É o que eu tava falando. Se você não seguir, Acabou-se. vai ficar pra trás, né? É isso. A gente chega num ponto aqui que a gente faz um bate-bola. Aí se prepara pra esse bate-bola e responder pra gente, né? Porque Responda rápido, Rápido. certo? Isso, eu vou dar se prepara. algumas perguntas, o que vier à sua mente, assim, primeira coisa, você vai Tem que ter muito estar... cuidado. que É, eu né? tenho muita gafe. E a gente não corta não, aqui não é editado não, viu? Essa Rapaz, partezinha aí é a boa. Eu cometo muita gafe, bicho. Eu vou contar só uma. Então. Sim. Então, ser rápido. Acho que foi a segunda vez que eu fui lá em Fernando de Noronha. Aí eu amo aquilo ali. Por mim, meu investimento, pronto. Quer ver um plano da minha vida? Tá dentro de Fernanda. Faz
15 dias que a gente tava lá. Eu digo, era me aposentar e morar lá. Que pra mim é bom demais. Aí a gente foi pra lá, acho que a segunda vez. Aí a gente pegou um voo, o último voo na época, era 3, 4 horas da tarde. E passou o dia farrando. Tudinho. Cheguei no aeroporto meio tonto. Não sei porquê, acho que foi o sol. E aí vai lá, entrar no avião, aí começa, né? Prioridades, 60 anos, acima, não sei o quê, deficiente, gestante, criança de colo, tudo. Eu cheguei cedo, relativamente, entrei cedo na sala de embarque e fiquei do lado da porta. Aí passavam um senhorzinho, ô vovô, vamos embora pra Recife. Fui lá brincando e Fernanda, homem, fica quieto. Aí daqui a pouco ela, mais alguém, prioridade, gestante, eu digo, falta aquela moça ali na frente. Aí rapaz, a mulher olhou pra mim e fez, não estou grávida não. Eu digo, meu irmão. Eita, não. Aí eu tava mal. Ai, Aí cuidado desse bate-bola, se eu falar alguma coisa, repense em cortar. rapaz, Aí foi o negócio é tenso, sério. viu? E a mulher ainda ficou olhando pra tu o voo e todinho, eu não, só né? de olho nela pra ver que você tá querendo Deus, trocar de sim, ficar com perto. certeza. Você é doido. Oh, meu Deus do céu. Bora lá. Vamos lá. Uma pessoa, Meu pai. um sonho, Tranquilidade. um hobby, Viajar. um lugar. Fernando Noronha. Ah, uma comida, Massa. uma referência na odontologia. Referência na odontologia. Eu vi que você se inspira. Tecnicamente, eu digo que minha referência é o professor Veridiano de Recife. Pessoalmente, meu pai. Ótimo. Um medo, Medo de morrer. um amor, Minha família. uma saudade. Meu irmão. O que... Não, doce ou salgado? Doce ou salgado? Salgado. Deus. Existe. Quem é, agora o pessoal ali saber, quem é Rômulo Souza? Rapaz, eu sou. Nasci em 80. Sou uma pessoa que. Vim de uma família bem, né? Nunca precisei trabalhar pra viver. Também tem gente que tem medo de ser isso. Mas. Aí eu sou um cara sonhador, sou muito imediatista, sou um cara que bota a cara na frente de todo mundo pra tentar ter alguma coisa, não material, mas assim, realizar algum projeto ali. Eu sou um cara muito dinâmico e às vezes me atropelo nas coisas, mas ao mesmo tempo, pessoa que sou realizado em termos de família, pela família que eu tenho, esposa, filhos, pai, mãe, irmãos. Então, e na odontologia eu quero muito pouca coisa agora, né? Eu quero mais assim, gerir para poder viver melhor, com tranquilidade. Enricar, não penso nisso não, tá? Eu digo direto, eu não compro calça de marca, blusa de marca, se você me ver há algum tempo, foi alguém que me deu, tá? Não, meu dinheirinho não é para dar 300, 400 reais numa roupa, não. Uma blusa não. Mas eu gosto de viver, eu gosto de festa, eu gosto de sair para restaurante, pedir comida em casa, eu gosto disso. Meu hobby é esse, tá? Não tem um carro X. Às vezes eu tenho porque a família é grande, os pais estão envelhecendo, você precisa de um carro maior, pronto, agora mesmo tem um carro. sim. Tem que Pela ter um carro. necessidade, É, né? porque quando viaja, pronto, mas eu materialmente assim, eu quero muito pouca coisa. Não é por Quero vaidade. muita coisa. né? Não. Eu quero ter minhas coisas pra eu usar. Sim. Não pros outros verem, mas Sim. pra eu usar. Se os outros verem, ótimo. Se gostarem, beleza. Se não, também tô lá usando. Perfeito. Certo. Autêntico é isso aí. Autenticidade e amadurecimento, né? É. Acho que é isso que todos nós temos que buscar. Mostrar menos e viver mais. É. Com certeza. Eu digo que hoje, né? Aí todo mundo diz assim, mas se eu tivesse essa cabeça antigamente, né? Eu digo que se eu tivesse essa cabeça antigamente, eu tinha viajado o mundo. Porque assim, meu primeiro emprego eu ganhava R$1.050. Passei 2 anos ganhando isso e no consultório, como eu disse, um paciente por semana tudinho. Sim. Rapaz, o que eu viajei nesses 2 anos foi o ano que eu casei. Depois eu casei em 2006, me formei em 2004, passei um ano. Em 2006 eu me casei. Até 2008, até Fernandinho nascer. Meu amigo, que eu viajei com R$1.050 por Aproveitou mês. bastante. Fernando trabalhava na academia, acho que ganhava R$600, R$800 por mês. É. Né? Então, assim, independe, o sucesso ele é muito relativo. Tem gente que Sim. mede sucesso por
Material, bens, né? né? Por quantidade, né? Por quantidade. Exato. Né? Que também é uma medida, né? A escola X, o consórcio X cresceu, tá tendo sucesso no comércio. Mas talvez aquela pessoa esteja com problema, né? Então o negócio tá lá com sucesso, mas a pessoa talvez não. Exatamente. Né? Então eu busco mais assim, eu ter primeiro sucesso, para depois Isso aí. os dois, né? O CNPJ tem que estar bem, pro CPF estar bem. Com certeza. Porque E se o vice-versa, CNPJ né? tiver ruim, o CPF vai sofrer. Se o CPF tiver ruim, o Vice-versa, CNPJ vai sofrer. Então os dois têm que estar equilibrados. Tem que estar. É isso aí. 100%. Engrandecedor, viu? Olha o bate-papo Amei. massa, Foi né? ótimo. Obrigada. Gostei. Esse momento aqui, vocês estão vendo que Rômulo entregou aí, né, várias receitas de crescimento pessoal e profissional, né? Eu acredito Agregou que bastante aí. pessoas de carne e osso são assim, né? aí. A gente vê e realmente comprova ao ver, né, e ao conviver com o Rômulo que é a verdade realmente que ele Sim, soltou sim. aqui, né? E é isso. Muito obrigada pela Prazer, participação. Rômulo. Muito obrigada aí por aceitar nosso convite. Bom Para demais. mim é uma alegria, né? É. Como nosso professor e irmão de um grande amigo, Amaro Mano, né? É uma homenagem aqui a ele, que partiu muito cedo, mas... Novembro vai ter a festa lá, né? Vai. Mas deixa muito saudade e só lembranças boas da Sim, alegria que ele era. Então essa homenagem é a Amaro Mano, nosso Isso. amigo do peito. É isso aí. E pode me chamar que eu venho na próxima. Com Viu? certeza. Não, vamos ter uma próxima e aguardem que vão ver muitas coisas por aí, né? Valeu. Valeu! Valeu, tchau.